Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, Além dos Números. Hoje eu vou iniciar com O Amor Está no Ar, porque o casal que aceitou estar aqui hoje são dois empresários, ela é economista, escritora, ele bacharel em ciência da computação e também engenheiro, além de empresário. Eu acho que hoje vai ser aquele podcast do amor. Então sejam bem-vindos, Dulce e Cláudio. Obrigado, Rodrigo. Muito bom. Obrigada pelo convite para nós estarmos Olha, aqui. eu quero começar como vocês se conheceram, porque eu acho que, para mim, quando eu estava ali convidando vocês para o podcast, e sempre que eu converso muito mais com o Cláudio, né? O Cláudio é meu cliente já há mais tempo que você. E eu sempre vi o carinho do Cláudio por você, o cuidado com a mulher, o cuidado com a Dulce, o jeito que ele fala sobre você. E hoje é muito difícil a gente ver esse carinho claro do homem para com a mulher, né? E o Cláudio é um pouquinho mais antigo, né? Então eu falei, a minha curiosidade é como eles se conheceram. Uau! E agora? Fisicamente ou espiritualmente? Pode ser, não, vai nas duas vertentes. Bom, eu posso até dizer porque é só o seguinte, nós temos uma ligação da minha família, do meu pai, minha mãe, tal, com a família dela. Eu sou muito amigo de um primo dela que mora aqui em Campinas, sempre morou em Campinas, e os pais dele são amigos, eram muito amigos da minha mãe e do meu pai. Então, através da irmã desse meu amigo, eu fiquei sabendo da existência da Dulce. Né? Sabia que eles tinham parentes lá na África, que tinham vários em Portugal, mas a gente nunca tinha interesse. Eu era de uma turma de amigos e tal, então a gente sempre ficava brincando, né? Eu tinha uns parentes que moravam em Dracena, lá na divisa lá com Mato Grosso e tal. Então a gente ficava brincando, ele brincava comigo, esse meu amigo Alberto brincava comigo e falava, e seus parentes índios e tal, não sei o quê, né? E eu falava, e o pessoal lá morando lá longe também, lá na África e tal, né? Sabem falar alguma coisa e tal, sabem falar português ou não, né? Bom, a gente ficava brincando, tal, zoando ali um com o outro e tal, mas coisa de criança naquela época. E a irmã dele recebia, se comunicava com a Dulce através de cartas, né? Tempo das cartas. Acho que o pessoal não sabe bem o que é isso, geração nova, não. Mas nós participamos dessa época e tal, então a gente usava a carta aí para se comunicar. E então eles trocavam muito cartas e tal, e às vezes umas fotos. Então eu lembro, a primeira vez assim que eu tive contato, né, com a Dulce, saber quem era a Dulce e tal, foi por intermédio de cartas e visual, assim, nessas fotos. Mas daí veio a guerra. Veio a guerra de Angola, Guerra Civil de Angola, guerra pós-libertação, pós-revolução dos cravos em Portugal. E eu e minha família precisávamos sair de Angola. E, bom, infelizmente, até hoje é só ligar o noticiário que a gente vê o que acontece, né? E o que significa ser refugiada de guerra. E nós tentávamos sair de lá, entramos na lista de refugiados dos voos da TAP e vários países estavam ajudando Portugal a tirar os refugiados de lá. E quando chegou a nossa vez de embarcarmos no voo da TAP, aquele voo foi confiscado pelo governo português para levar o último contingente do exército e nós entramos no final da fila, enfim, aquele sufoco e tal. E nisso, claro, imagina no meio de uma guerra o quanto é difícil o contato. Agora imagina isso em 1975. Você tinha quantos anos? 16. Nossa! Então, tudo isso era muito mais difícil e a única comunicação que a gente conseguia era via rádio amador, que eu nem sei, existe até hoje, os rádios amadores. E através de um rádio amador nós conseguimos contato com a nossa família no Brasil, em Campinas. E aí entrou a mãe dele, que era amiga da minha tia, cujo tio dele, irmão da minha sogra, era diretor do aeroporto de Congonhas. E através desse senhor, desse tio dele, nós conseguimos, então, uns
assentos no voo da Varig que viria para o Brasil. O Brasil não era nosso objetivo, não era nosso destino. Mas aí entramos num voo da Varig que nos trouxe para o Brasil por acaso e pousamos num aeroporto de nome muito divertido chamado Viracopos. Acho que estava Assim no acontece a começo, né, vida. Viracopos. Não, já não. Já Já tava? tinha Não, muitos anos. já tinha. É que agora que tá grandão, né? É. Antes ele Então, sempre esse foi meu, pequenininho. esse meu tio, ele foi um dos ele foi diretor aqui também de Viracopos, ele ficou aqui durante muito tempo, e aí ele foi transferido depois para São Paulo e foi para Congonhas, então ele se tornou lá superintendente do aeroporto, então ele tinha contato lá com o pessoal das companhias e tal, então foi através... Então você veja que sem querer ele me importou. Te importou. Mas você já tinha visto ela na foto. Já, mas aí já foi antes. Aí e nem eram essas fotos de alta resolução que nós temos hoje. Embaçado, devia ser preto e branco ainda, nem cor. E como foi o momento que vocês se viram? Como tudo isso se deu? Olha, porque ele era muito amigo de um primo meu. Ele é muito amigo de um primo meu, filho de um dos meus tios. E daí éramos todos mais ou menos da mesma idade, né? E começamos então esse meu tio tinha uma fazenda e vou passar férias na fazenda e comecei a namorá-lo naquelas férias, nas primeiras férias já começamos a namorar. Já rápido então. Foi. Não demorou. Ela chegou chegando, entendeu? E eu não consegui escapar. Uma mulher à frente do seu tempo. Fiz um pouquinho de charme e tal, não sei o quê. Colocou uma dificuldade, né, quem é você e tal, né, tal. Não, mas foi rápido, realmente foi rápido. Entre namorar, noivar, casar, quanto tempo você deu? 5 anos. 5 anos? Nossa. Nós ficamos 5, 4 de namoro, 1 de noivado. Sim, e daí casamos em 81, então temos 45 anos de 43 anos de casado. Fizemos em janeiro. 32? Fizemos em janeiro. Nós casamos um ano antes. Um ano depois eu nasci. Casamos no dia do aniversário dele, dia 30 de janeiro de 1981. Vamos até andar um pouquinho para frente, depois a gente volta, mas eu descobri aqui que às vezes eu faço uma entrevista antes do podcast, mas eu deixo sempre muito livre, porque eu vou conversar com os convidados. E eles sempre me surpreendem com informações que eu não tinha, porque eu acabo não buscando. Mas fala um pouquinho para mim do livro Sabor de Maboque. Pode pegar ele por aqui na tela? Olha aqui, ó. Já está na 8ª edição, que daí ele conta a sua história como refugiado. Esse livro começou porque eu sempre gostei muito de contar as histórias, né? E a guerra era algo que eu não gostava muito de falar, não gostava muito de conversar, mas contar histórias para os meus filhos fez com que aquilo começasse a sair naturalmente de dentro de mim, porque não tive condições financeiras quando cheguei ao Brasil de fazer análise, contratar um psicólogo e tudo isso, por causa dos traumas da guerra. Então, o livro foi a minha catarse, mas tudo surgiu porque os meus filhos começaram a pedir por causa das histórias que eu sempre contava. Eles pediam, mãe, deixa escrito, porque é uma história de vida tão diferente da nossa, a gente um dia precisa contar isso para os que vierem depois de nós e tal, para os nossos filhos, e daí surgiu. Mas não era para ser publicado, era realmente algo para ficar dentro de casa. E depois, por insistência deles de novo, enfim, acabei mandando a sinopse, que é o que está na 4ª capa, na contracapa do livro, e aí a editora quis publicar e realmente alçou voos assim que eu jamais poderia imaginar alçar. E você toca em assuntos complicados, bem pessoais seu nesse livro? Bem pessoais, o meu primeiro namorado... O Cláudio não foi o primeiro. Não. Tá vendo? Mulher à frente do seu tempo. Mas eu fui o definitivo. Você entendeu? Olha só. Parabéns, foi o definitivo, isso aí. Então. A guerra me separou do meu primeiro namorado. Quer dizer, imagina, em 1975, nós não tínhamos qualquer recurso de comunicação como hoje existe, né? Então, eu nem sabia para onde ele tinha ido. Quando eu vim para o Brasil, nem sabia. Depois... Na hora que nós nos separamos dos amigos, todos em Angola, eu dei 2 endereços. Um endereço de uma tia minha que morava em Lisboa e um endereço dos meus tios que moravam aqui já no Brasil. Falei, olha, para um desses lugares eu acredito que a gente consiga chegar. Então, a gente um dia vai se escrever por aí. E foi muito bonito, porque depois do livro lançado,
E veio o advento do Facebook, né? Ah, você lançou ele que ano? Primeiro ano? Há 11 anos atrás, em 2000... 2002. Não, há 14 anos, em 2010. É, 2010. O Facebook estava chegando. 2010. E eu fui, na minha casa, eu fui a primeira a ter Facebook. Nem os meus filhos foi tinham. 2010, já tá certinho. Porque na Europa o Facebook começou antes, né? É um pouquinho. E como eu sabia que o pessoal lá estava, falei, é um jeito de eu conseguir achar as pessoas, que a guerra me separou. E eu entrei no Facebook e comecei a achar os amigos da época do colégio, da época de 16 anos, e eu tinha 50 já. Então, foi muito interessante, porque depois nós fizemos um almoço em Portugal, e eu fiz um lançamento nesse almoço para os meus amigos. Nossa, do livro. E é a história deles. O livro é a minha história, mas é a história deles. Se mistura também com os personagens. E depois disso, o livro foi até vendido para uma editora portuguesa. Hoje, essa editora portuguesa tem os direitos autorais para a Europa do livro, né? Desse primeiro livro. E, assim, é tão importante a questão de terapia, né? Eu faço, tá? Você, por um trauma bem pesado ano passado, e às vezes a gente vai tentando esmagar a dor, né? Mas eu acho que você teve uma força muito grande, porque como foi revisitar a dor, mas de uma forma que você também não se destruiu pessoalmente, né? Porque deve ter sido muito dolorido. Não sei se o amor dos filhos ajudou em tudo isso, por você ter ali durante a infância deles, cada vez ter trabalhado essa dor, porque tenho certeza que na hora que você terminava a história, com certeza vinha uma emoção, um choro, um aperto, né? Sim. Como foi tudo isso? Olha, eu passei 8 meses, na realidade, eu comecei a escrever o livro, comecei a colocá-lo dentro do computador. Em casa nós temos um escritório, tinha 2 computadores, mas eu não conseguia escrever lá, não conseguia porque eu me emocionava a cada capítulo capítulo que não eram capítulos, eu fui aspergindo aquilo para dentro do computador, tanto que o livro não é linear, ele não é cronologicamente linear. Porque eu não quis mudar isso. Depois que foi virar livro, eu quis que mantivesse da maneira que as gavetinhas foram se abrindo da minha memória. E daí o Cláudio colocou, então, no quarto, o computador, para que eu pudesse escrever no quarto, naquele período entre chegar em casa, tomar banho, jantar e deitar, e eu escrevi ali. E eu chorei todas as noites. Ainda fiquei... Não tem como não se emocionar. Não. Que a vida sua estava ali, né? Você estava lidando com uma vida que, se a gente olhar, tem muita mão de Deus, né? Porque você falou, passamos lá para o final da fila e Deus foi lá, deu um jeito do Cláudio conhecer alguém aqui que poderia ter o sucesso para trazer você para cá. Não, foi incrível. Meu Deus do céu. Pois é muita emoção ainda, você está vendo? Olha quantos anos se passaram. Vou sair daqui, com certeza. Eu amo ler, é uma das minhas paixões. Eu leio pelo menos uns 40, 50 livros por ano. Ai, eu amo leitura. Então e eu falo para todo mundo que é a única forma de você falar o português. Não tem outra forma da gente aprender o português não ser lendo. Sim. Então leia. Quer aprender a falar? Leia, leia, leia e leia. Porque não tem como não aprender. E eu vou que a gente vai marcar um jantar, um café para a gente falar sobre o livro. Maravilha. Mas o interessante ali, só numa colocação, né, quando ela estava falando da inspiração para começar aquele empurrão para começar a escrever, eu perguntei durante vários anos, né, foram 30 anos, né? 30 até escrever? Até escrever, foram. Por aí. 35 quase. Vocês estão com quanto de casado? 43. 41? Não. De casa, 43 de casado, mais 5 de namoro, 48. Só que eu... Quase 50. Quase 50. A gente para para pensar que se assusta. Nossa, mas bom demais, bom demais. E aí eu perguntava, né, lógico, contava como é que era, como é que foi, tarará, a história, né, de lá. E ela ia, parava. Contava, falava, era assim. Pode bater na mesa. Não vou falar aqui no ar mesmo. Só sem problema, é isso aí. Mas é uma parte do sangue italiano, é uma parte do sangue italiano, um pouquinho. E aí eu perguntava para ela e ela me respondia, mas assim, meio curto e grosso, entendeu? Não contava os detalhes. Eu gosto de ouvir detalhes, né? Tanto é que quando eu falo um pouco demais sobre os detalhes. Mas
E aí eu falei, tudo bem, eu respeitava. Na realidade, eu nem sabia, nem entendia direito. Eu me contentava com um pouco daquilo que ela falava, as respostas, e ia perguntando depois, outros dias. Mas quando veio realmente sei lá, vieram esses pedidos da Gabriela e do Marcelo lá para ela contar, né, escrever e tal. Aí eu me surpreendi, porque muita coisa do que está aí eu não sabia. Até hoje, de vez em quando, ainda tem algumas coisinhas que ela coloca, conta, né, que eu falo, poxa, mas porque isso não aí deu para pôr tudo no Não livro. deu. Não deu. Tem uma né? pessoa que eu preciso falar, que foi assim, eu digo que acontece, as coisas nunca acontecem por acaso, Nunca. né? A mão de Deus sempre está aí. E uma vez nós fomos tirar férias e fomos para Maraú e tinha uma amiga nossa, a Ana Lia Sampaio, que escreve o prefácio desse livro. E aí, aquelas coisas, na Bahia nunca chove, né? Nunca chove em janeiro. Choveu. E aí um monte de crianças e a Ana Lia, que sabia um pouquinho da minha história, falou, conta para as crianças. Nossa, que Então, delícia! então, a partir daquele dia, ela começou a me incentivar, você tem que escrever, você tem que escrever, você tem que escrever, você tem que escrever. Eu digo que ela foi a quem chacoalhou a garrafa de champanhe. E depois uma outra pessoa que escreve o pós-fácil, e a Luana, e ela me ligou e falou, olha, eu fiquei sabendo pelo Dudu que você tem uma história diferente, eu estou fazendo um trabalho de mestrado na PUC, eu precisava tanto de uma história diferente e tal. Olha, eu falei, eu não consigo muito falar, eu choro muito quando eu falo tal, mas se você quiser arriscar, você vem até a minha casa, a gente conversa. Então eu digo que ela tirou a rolha da garrafa, sabe? Então foram as duas. Uma escreve o prefácio, eu não posso deixar de falar de vocês duas, nunca, sempre falo, porque elas foram extremamente importantes nisso também, né? Que foi E aí, quando você decide, você faz o manuscrito e entrega para o Cláudio. Como foi ler, Cláudio? Aí, ela queria que eu fosse lendo ao longo Conforme ela estava abrindo as gavetas. Só que eu falava para ela, e ela perguntava, você leu? Eu falei, não. Não li, não sei se eu vou ler. Você leu? Ela punha mais um capítulo, né? Eu falei, não li. E também, não vou ler. Cheguei e falei, Dulce, eu não vou ler. Tá? Não vou ler porque ela queria a minha opinião. Né? Eu falei, mas quem sou eu para dar uma opinião, primeiro numa autobiografia e vou dizer, com detalhes que eu não participei, e era uma coisa dela, e ainda uma coisa que tinha surgido assim, né? Depois de 30 e poucos anos. Eu falei, como é que eu vou dizer, não, isso aqui está legal, isso aqui não está legal, tira isso, põe aquilo, inclusive as partes do ex. Não, mas isso não entendeu? existia agora. Isso eu tenho que fazer uma interrupção aí. Eu vou Como assim interrompê-la. não existia? Porque era assim, eu comecei a escrever tomando muito cuidado para não falar do meu primeiro namorado. E depois, um dia a Gabriela já morava em São Paulo, a minha filha mais velha, ela veio para Campinas. Eu disse, Gabi, lê um trechinho aqui só para me dar uma ideia. O que você está achando disso? E daí ela leu e ela me deu uma dica muito legal, que ela falou, mãe, tá faltando um pouquinho de cor aqui no livro, né? E eu entendi o que ela queria dizer com aquilo, e daí eu disse, Gabi, tem uma coisa, eu não estou colocando aí, o que não está fazendo sentido, está tudo muito solto, porque falta aí o meu primeiro namorado, e eu não quero colocar, porque eu vou deixar isso aqui em casa para vocês lerem, e o papai... Mãe, pelo amor de Deus, já faz tanto. Imagina, não se preocupe com isso. Que levou um computador não pro seu quarto para você escrever sem não importar com quem perdeu. Quem levantou a atenção foi ele. E daí coloquei. Não foi, Cláudio? Quem ganhou o final? Quem foi o winner? A taça tá em casa. É isso. Exatamente. E daí era o que faltava, era o link que faltava em tudo isso, era realmente ele. Daí na hora que eu coloquei, tudo fez sentido, quer dizer, mas foi assim uma dica da Gabi, assim, da filha, né? Porque a gente tem que ser completo em tudo, né? Se a gente faltar alguma coisa, vai ficar nítido que não encaixou. A falta, né? O vácuo. Como foi importante para você, para fazer sentido o livro. Com né? certeza. Pois é, e eu falei para ela, falei assim, olha, eu só leio a hora que você terminar. Você fala assim, acabou, encerrei, não vou mexer mais, tá prontinho. Aí eu falei, eu vou ler. Aí eu leio o manuscrito, tá, não tem problema. Então foi nessa viagem, nessa expedição, lá depois eu conto como é que funciona isso, e eu fui nessa expedição lá para a Amazônia em que eu levei o manuscrito.
E o meu amigo, o Balé, o Ricardo, se assistir, você vai gostar disso, eu estou lembrando desse dia. Ele é muito, ele é uma figura especial, né? E o Ricardo, ele ama ler também. Lê também, devora livros, né? Então, ele chegou para mim um belo dia lá, uma tarde, lá no final de tarde, depois de trabalhar arduamente e tal. Aí eu estava lá, sentei numa rede, deitei numa rede e tal, né? Pus a rede ali e peguei aquele calhamaço de papel e tal, e comecei a ler, né? Mas não cheguei na segunda página, ele passou e falou, Cláudio! Ele me chama de Cláudio, né? Cláudio, o que você está lendo? Aí eu falei, isso aqui é um livro que a Dulce escreveu e tal. Mas não acabei a frase, ele passou a mão. Então daqui que eu vou ler. Bom, resumindo a história, para não me alongar muito, mas ele pegou e leu o livro de fio a pavio naquela noite, tarde, noite. É porque ele é grosso. Sim. Nossa, as letrinhas ele são não pequenas. Conseguiu parar de ler. Resumindo, foi mais ou menos isso. E chorou, né? Eu falei, o que você estava lendo? Eu estou chorando aqui. Pô, esse livro tua mulher também me fazendo chorar, pô. O que é isso, né? Então foi muito engraçado. Aí eu falei, mas devolve então aqui, né? Ele falou, não, na hora que acabar eu te devolvo. Aí foi aí, ele leu primeiro do que eu. Então, aí, até o final da expedição, eu acabei lendo. Então, foi um amigo que meio te falou, não perca essa oportunidade. Foi. Não, o Ricardo, ele leu e gostou. Pô, até hoje ele brinca, então, quando encontra aí, fala, mas cadê a escritora? Quero mais livro da escritora. Mas isso é cumplicidade de casal, né, Cláudio? Às vezes você olhar e ver que seria importante para ela. Porque às vezes a gente tem que apagar o holofote nosso para acender o holofote para a esposa, né? Sim, e naquela época, né, não muito, né? Porque aqui a gente já está em 2010, então, Sim. 2008, 2009. Isso foi 2009. Foi 2009, exatamente. Ainda não tinha mudado tanto essa questão de dar importância para a mulher, né? Sim. A mulher também ter sua voz, seu lugar. E você fez isso já... Rodrigo, mas era natural, também pela pessoa, né, o que ela simboliza para mim, simbolizava para mim, continua simbolizando. A situação lá era assim, e eu sabia de por tudo que ela tinha passado, né, por tudo que ela tinha sentido, e depois chegou aqui, eu só podia enaltecer a força, né, a capacidade de sobrevivência mesmo dela, né, e de conseguir deixar aquilo de lado, viver uma outra vida, se abandonar tudo, amigos, parentes, né, e conhecer um mundo diferente. E eu ali tinha, não é pela obrigação, era sentimento interno mesmo, de fazer ela se sentir bem. Mas é que eu acho que também deve ter tido muitos abraços mudos, né? Você sabendo da dor que ela estava passando e ela não conseguia expressar, mas você precisava abraçá-la e cuidar da dor que ela estava passando. Deve ter tido muito disso, né? Sim. Não, foi bastante. Ela é muito resguardada, né? Seja assim, né? Posso falar? Né? Pode. As suas emoções, assim, ela eu achava muito que não, resguardada. Achei que era você. Não, eu sou. Ele é um livro aberto. Eu sou. Sério? Ele é um livro aberto. Por isso precisa falar, me belisca aqui a hora que estiver falando. Aquela belisca, viu? Mas olha, ele falou uma coisa sobre o que a gente passa. Hoje de manhã eu caminho todos os dias e às vezes eu faço meditação durante a caminhada, né? E hoje eu estava fazendo meditação guiada e a pessoa que estava fazendo a meditação disse assim, não importa o que você passa, importa o que você faz com o que você passa. Então, isso é a parte mais importante. Se a gente aprende, se a gente pega qualquer experiência, positiva ou negativa, porque da negativa você consegue fazer grandes obras, não digo nem literárias, mas grandes obras para a humanidade por causa de experiências negativas que você passa. Na verdade, é bem isso. Então, não importa o que você passa. Eu costumo falar assim, já aconteceu. Já. Olha, o que eu posso fazer o meu diferente? segundo livro, esse livro aqui, você sabe, esse livro é um alerta para as crianças sobre o Brasil africano. Chama
Nossa, difícil o nome. Não, é Nedapandula Mama África. Nedapandula em Umbundo, que é a língua que se fala onde eu nasci, significa obrigada. É o nome da língua. Não. Não, o nome da Obrigada. expressão. Obrigada. Obrigada. Então, obrigada, Mãe Mãe África, pelo tanto que presenteou ao Brasil. Então, e hoje eu faço as palestras nas escolas, a maioria em escolas públicas, faço questão de reservar o pouco tempo que eu tenho para as palestras, para as públicas de preferência, todas gratuitas, evidentemente, mas para quê? Para focar exatamente nessa importância, na importância da africanidade brasileira. Quer dizer, o tema da palestra é sempre, cadê o Brasil africano? Então, porque eu acho que é extremamente importante. Se a gente mora num país onde mais de 50% da população é afrodescendente, isso é tão pouco falado aqui, tão pouco valorizado, está melhorando. Uma coisa que me incomoda muitas vezes é, às vezes, tentar mudar as histórias para fazer a representatividade, porque a história deles é absurdamente rica. Então, a gente pega um exemplo muito claro, o filme Wakanda. Cara, bateu todas as bilheterias, acho que é o segundo ou terceiro filme mais visto da Marvel. Não precisou pegar um personagem e tornar esse personagem negro, simplesmente pegou a história, que é uma história rica, lutam pra caramba, é uma diversidade absurda que eles têm que passar para poder se mostrar. Então eu falo, gente, se pegar só a história deles, daria tantos filmes, livros e lições de vidas tão forte que as pessoas iam olhar e falar, opa, e olhar diferentemente. Porque são pessoas com uma garra que a gente não consegue comparar, né? Garra, cultura, força, físico, tudo é muito forte. Fora a beleza, né? Porque eu falo, dentes perfeitos, pele forte, altura, lindos, eles estão todos são... Verdade. A beleza negra é algo, sim, fora sério, né? Não tem... É verdade. Parabéns, eu também mais um aqui. Já vamos falar do terceiro. Eu não vou respeitar a cronologia aqui, acho que a gente tem que ouvir sempre o que Deus está dizendo. Então a gente não vai respeitar a cronologia no de hoje. Um dia antes de amanhã. O que fala esse livro? Um dia antes de amanhã é exatamente hoje, né? E em 2018 eu fui diagnosticada com 5 aneurismas cerebrais. Vocês são uma caixinha de surpresa, né? Olha, estou completamente bem, não sou tive só nenhuma eu que sou sequela, guloso, nada. ela também. Eu não quis ser eu quis ter 5. 5 aneurismas. Fui investigar uma dor de cabeça que não me largava e acabei saindo do neurologista com o diagnóstico de 5 aneurismas e cirurgia imediata. Tipo, não tem tempo. Procure já esse cirurgião aqui, me dê o cartão, você ligue já para a secretária dele e tal, que você não pode ficar... Mas isso foi a mão de Vai Deus para aí. casa, pare de trabalhar, pare de dirigir. Que ano isso? 2018. 18. Agora, então... E daí, o Cláudio há pouquinho citou isso, ele é bem piegas, negócio da saúde, né? Que nós estávamos falando, não sei nem se foi antes ou depois de começarmos a conversar gravando. E ele é assim, eu não posso ter uma unha encravada, que se eu tiver e disser que eu tenho, o dedo do pé dele vai cair daqui a pouquinho, tá? Não é assim. É exagero. É assim. E, enfim, eu não podia exteriorizar o que eu estava passando. E daí eu fui para o computador, porque eu não tinha... os sentimentos eram tão fortes, e os médicos hoje não escondem nada, né? Então eu ia nas consultas, que bom, né? Nada, exatamente, que bom. E eles diziam tudo o que poderia acontecer. Eu saí de uma consulta lá em São Paulo aos prantos, porque eles dizem todos os riscos que poderia acontecer durante a cirurgia, enfim, né? Ou cega, ou surda, ou muda, tetraplégica, ou 100% bem, como foi meu caso, né? Que deu tudo certo. Mas então tem aquele período pré-cirúrgico que é muito tenso. Quantos dias entre a descoberta e a cirurgia? 18 dias. Apenas? Porque eu tinha que fazer uns exames que não podia deixar de fazer. Por isso que para a cirurgia. Para a cirurgia. E para tratar o sangue, para afinar o sangue, para poder... todos os... Foi. Em cada etapa ali, porque foi uma sequência em tão curto espaço de tempo, e foi impressionante, não dava para acreditar, encaixando tudo, horários de médico, consultas de médico, falar, quer dizer, o médico, na hora que achou que tinha que fazer a primeira consulta médica lá em São Paulo, ele passa a mão no telefone e consegue falar com um amigo dele, que seria o cirurgião,
né, que foi o cirurgião, vai falar na hora com ele, consigo falar na hora, já foi agendou. tudo, Olha, tudo foi perfeito. uma coisa impressionante. Foi tudo muito perfeito. E a vida passou. Passou, e daí E começa aí a questionar, bom, e se eu sair com essa sequela, e se eu sair com aquela sequela, e se eu não enxergar, e se eu não tiver olfato, e se eu não ouvir, e se eu não andar, e se eu... E aquilo tudo começou ele falou que eu sou fechada, eu sou mesmo, e daí eu comecei, eu tenho que botar isso para fora, eu não posso ir para a cirurgia do jeito que eu tô, tenho que me acalmar. As teclas te ajudam. E daí eu fui e comecei a colocar aquilo para fora. Eu falei, não, eu tenho que pôr isso para fora, eu tenho que pôr isso para fora. E a cirurgia foi um mega sucesso, mega. E depois de um tempo, já uns 2 meses, eu acho, depois da cirurgia, eu muito bem, super bem. E daí o médico... Aí um dia eu falei, nossa, eu escrevi aquilo naqueles dias, deixa eu ler, tal, não sei o quê. E daí eu fui ler. E aí eu falei, nossa, tá interessante isso aqui. Eu vou deixar eu mandar para a editora ver se interessa. Aí eu mandei, vai que. E daí ela falou, Margarete, falou, sempre você, Margarete, você tá vendo? E daí ela falou, não, interessa sim, bora lá, vamos Porque você já tinha isso. 2 histórias de sucesso. E todos com essa mesma editora, que é uma editora de Campinas muito antiga e incrível. Eu indico as pessoas me falam, eu estou para editar um livro, quem eu falo, eu indico eles, porque eles são fenomenais, né? Profissionais. Qual o nome da editora? Pontes. Hoje eu não gosto do livro digital, eu gosto de pegar também. Eu gosto. Porque eu acho que a tela, porque eu acho que o livro você tem que viajar com a história. Né? Uhum. Então, você tem que trazer ela para sua vida, imaginar os cenários, imaginar o personagem, o que está falando ali, né? E quando a gente está na tela, parece que você está meio que na obrigação de estar vendo uma série praticamente escrita. Então, eu não gosto. 90%, mas você nem sempre acha os livros físicos para comprar. Alguns já saem na tiragem só do digital, né? E acho que cada vez mais isso tende a acontecer, porque tantas livrarias, infelizmente, fecharam, né? Livrarias grandes, que eu falo assim... Muito triste. O país luta tanto por cultura, né? A gente vê tanto se falar sobre cultura, então jamais deveriam ter fechado as livrarias. Seria a base de tudo. Né? Então, eu vejo hoje esse chat, que eu nunca falo o nome corretamente, faz a apresentação num minuto, fala assim, gente, se eles soubessem a riqueza que é ir numa biblioteca, pesquisar uma Barça, e escrever sobre um trabalho, a riqueza de detalhe e quanto a gente cresce pessoalmente fazendo isso. Nossa. Os jovens não sabem o que é isso. Eles sabem da Google, já pega um texto pronto, ou pega a inteligência artificial e entrega o trabalho do professor. Então, assim, cadê o crescimento disso tudo, né? E aí você conseguiu colocar a história aqui e eles se apaixonaram. Foi. Nossa, eu vou ter que ler 3 livros. Um é fácil de ler. Eu acho que eu vou ao contrário. Eu vou infantil, que eu leio com as crianças, vou para um dia antes de amanhã e veio para o mais grosso. Você falou de língua, da importância da língua. Você sabia que a nossa língua portuguesa falada no Brasil tem uma influência africana enorme? Não. Você sabia que você fala, desde que você fala, Rodrigo, você fala muitas palavras de quimbundo que vieram da minha Angola? Nem tinha noção disso. Não? Então você veja, como eu acho que 99,9% dos brasileiros não sabem. E olha a língua para uma nação, para um povo, é o mais importante, eu acho, né? Até como dizem que o Brasil conseguiu manter todo esse tamanho, os historiadores dizem isso, porque a língua foi o fator de unificação desse país continental. Agora, veja, num país onde nós moramos, que tem tanta influência africana até na língua, e isso não é passado nas escolas para as crianças. Mudou já um pouquinho, graças a Deus, mas não é passado. Por exemplo, quando você fala... moleque. Você já falou moleque uma vez na vida? Você está falando quimbundo. É dessa língua. Quimbundo, que é a língua que se fala em Luanda. Angola tem a língua portuguesa como o Brasil, que é a língua nacional, é a língua oficial, desculpe, e depois tem várias línguas nacionais. Tem o umbundo, que está no título desse meu livro. É tipo uma regionalização. Como as línguas dos indígenas aqui no Brasil. Nós temos mais de 100 línguas, 120 e poucas línguas faladas no Brasil, além do português, né?
E lá também nós temos muitas línguas. A mais importante é o português, que é oficial, porque é a língua falada por todos. Depois nós temos o Umbundo, que é a língua falada na minha região, que é a língua falada por mais pessoas, depois do português. E temos o Quimbundo, que é a terceira língua considerada mais importante, porque é falada na capital, em Luanda. E do Quimbundo nós falamos muitas palavras no Brasil. Que veio de lá. Coringa, ginga, moleque. Nossa, agora tá até falando, mas assim, são dezenas. Essa seria a verdadeira inclusão, né? Pegar uma cultura tão rica e trazer essa cultura para mostrar de onde vem. Como que nós podemos não valorizar tudo que nós temos de África aqui no Brasil? Sem falar do povo, da miscigenação, do DNA, da cor da pele, dos cabelos lindos, crespos, armados, trançados. Enfim, a música. Hoje, graças a Deus, estão dando valor para isso, né? Graças a Deus tem cada vez mais esquecido a bendita da chapinha e se apropriando da beleza do cabelo da mulher negra, né? Sem dúvida. Gente, vocês são cultura pura, né? Imagina. E aí, como vocês fizeram para... Porque você foi para o ramo da moda, posso dizer assim, além de ser escritora. E o Cláudio, tecnologia, né? Como foi isso? Porque eu acho que tecnologia, no seu tempo, quando você se formou, Cláudio? Eu em 77. Então, era um negócio assim de outro planeta. Você já viu o cartão perfurado ou não? Já, cheguei a ver. Olha só! Não, você não é tão novo assim quanto É que eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu ainda peguei a contabilidade que a gente fazia, o débito e crédito. Lembra que tinha uma gosma azul para a gente fazer as fichas? Porque não tinha computador. Não. Então, você fazia esses de débito e crédito na gosma, passava que ele era o livro diário. Então, não tinha como escriturar, era a forma de escriturar. Então, eu cheguei a pegar essa época. Comecei cedo, né? Então, eu comecei ali, né? Com cartão perfurado. E na Unicamp? Na Unicamp. A Unicamp tinha um computador só, né? Então, a Unicamp tinha um computador lá que chamava 1130, da IBM, e a gente utilizava esse computador, então, para fazer os programas, enfim. E os programas todos, você tinha lá a parte lógica dele, né? Você desenhar a receita, escrever a receita, que seria o fluxograma de como você queria aquele resultado que você estava almejando e tal. E depois passava tudo para um cartão. Tinha uma máquina gigante ali, você sentava nela, teclava lá e tal. Se errasse uma vírgula, você pegava o cartão. Quer dizer, hoje, ecologicamente falando, você jogava fora, era um papel grosso, né? Você jogava fora uma coisa mais ou menos desse tamanho, assim. Jogava fora e corrigia e tal, e continuava. E depois aí foi evoluindo. A Unicamp comprou um computador americano de uma empresa que era a segunda maior empresa do mundo na época e tal. E esse daí foi um furor, porque esse computador só tinha ele na América do Sul, né? Então todo mundo queria usar, e foi a época que se começou a trabalhar com monitor, com vídeo. Que antes era uma máquina gigante. Antes era uma sala. só cartão, né? Praticamente só cartão. A gente tinha também aquelas máquinas Telex, você já ouviu falar de Telex? Já. Então. Não, Telex também. Então, só estou cutucando, só para ver. Né? Aí o Telex a gente usava também para entrar para imputar os dados, colocar os dados dentro do computador, isso no antigo, né? Aí quando veio esse novo, o PDP-10 e tal, foi um furor, todo mundo queria usar na Unicamp lá e tal. Então a gente passou a trabalhar, quer dizer, estudar à noite, de madrugada, ia lá para fazer durante a madrugada. Você pegou o início e o começo da evolução. Sim, sofri. Porque eu lembro, às vezes eu falo com o pessoal lá do escritório que a gente ia na Receita Federal entregar o disquete, eles sabem o que é disquete. Nossa. Isso é super moderno. A gente usou tanto tempo disquete, acho que, sei lá, uns 10, 15 anos. A gente usou flexíveis, antes era grandão, né? Caríssimo para comprar. Balançava, então estava calor, a gente usava. Então, quando o disco se perdeu, o povo balançava aqui, bum, o disco voava, saía. Não, realmente era... E você se formou que ano? Em 77.
Na verdade, eu era para ter me formado em 76. Aí eu gostei bastante de ficar lá e tal, que fiquei mais um aninho, né? mais um ano, né? Depois a gente volta para você, Dulce. Você levou um tempo para ter a Braga, então, entre a sua formação e você se tornar empresário do ramo de informática. A coisa é um pouquinho longa, mas vou tentar minimizar. Fique à vontade. Se algum amigo meu estiver assistindo, com certeza ele ia levantar da sala agora, esperar eu ouvir, eu contar a história toda. Então é o seguinte, na realidade, eu fiz computação na Unicamp, né? E lá eu fiquei durante 3 anos cursando, fazendo o curso direitinho. Então. Chegou no último ano, que eram 4 anos para graduar, me deu uns 5 minutos, eu li um livro, tinha lido um livro que chamava Essa Noite é a Liberdade, sobre dependência da Índia. E eu me empolguei com esse livro. Esse livro me levou... viajei, aquilo que você falou, a gente viaja, lógico, né? Mas eu viajei demais. Então eu quis efetivamente transformar em realidade isso aí. E eu cheguei, ela tinha já chegado, já estava aqui no Brasil, nós já tínhamos começado a namorar, no começo, em fevereiro, né? Não esqueci. Não errou, hein? Que sorte. 5 de fevereiro? 17 de fevereiro, errou a data dele. Não, mas tá no o mês. mês acertou. Ainda tem mais um tempo para decorar isso e não errar mais. E aí eu li esse livro e eu fiquei empolgado e tal, não sei o quê. Mas aí eu falei com meus pais, né, que eu queria viajar, né, que eu ia me formar lá no ano seguinte e tal. E eles falaram, olha, então tudo bem. Falaram, o que você está querendo fazer? Eu falei, quero ir para os Estados Unidos visitar a minha família, que eu havia feito intercâmbio uns anos antes. E eu falei, eu quero visitar minha família e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Bom, eu sei que começou a história eu indo para visitar a família. E dali eu cheguei para ele e falei, poxa, mas eu gostaria de dar um pulinho também lá na Costa Oeste, São Francisco. Eu ia conhecer, porque eu não conhecia, não sei o que. Não. Aí eu falei, bom, resumindo, uma história, a coisa foi pingando. Então, eu acabaria, né, dando quase uma volta ao mundo, entendeu? De parar em Londres, onde tinham 2 amigos meus. Aqui. Eu cheguei aqui. Eu tinha 2 amigos meus que estavam lá fazendo, um deles está até hoje lá, tá pela Europa lá, hoje está morando na Espanha, mas ele estava na Suíça e o outro estava na Holanda, fazendo cursos de pós-graduação e tal, só que eu falei, bom, a gente vai se encontrar lá e tal, né? Eu falei, caramba, mas e aí, eu vou voltar, não vou voltar e tal, porque isso aí tudo seria lá por setembro, eu já estaria em Londres para fazer um curso que eu havia também dado coitada do meu pai, minha mãe, que eu tinha dado uma enrolada neles, dei uma forjada lá, umas assinaturas, umas fichas de inscrição. Que tudo era ficha. Entendeu? Não tinha nada para confirmar para o computador, não tinha nada que ela ainda não tinha. E eu fui, quer dizer, saía para viajar, eles achando que eu estava indo, na realidade, fazer um pouco de turismo e depois fazer o curso em Londres, tá? Consegui lugar para ficar, tudo, tal. Pô, foi tudo montadinho. Aí chegou lá, eu fui para os Estados Unidos, né? Cheguei na casa dos meus pais, lá da minha família. Aí, de repente, começa a dar É banzo, né? É banzo. É banzo. Saudade, é bom. Falei, pô... banzo é saudade. É saudade. Nos livros que retratam a época da colonização, falam muito dos escravizados, sentiam o banzo, né? O banzo da África, a saudade. O banzo é uma saudade sofrida, né? Aquela coisa que vem de dentro da alma, saudade de algo que a gente não consegue ela está resgatar. Isso porque ela sabe que eu vou falar dela. Ele que usou banzo agora. Já deu a bola, entendeu? Né? Levantei, né? E aí eu falei, vou ligar para a Dulce. Né? Aí fiz uma ligação, que as ligações eram complicadas ainda, tal, mas já era telefone, não era mais rádio amador e tal, não sei o quê. E aí comecei a falar com ela, e pá, e tal, não sei o quê. Aí, em resumo, decidi voltar. Né? Não, mas espera aí.
Mas você chegou a fazer o curso ou não? Não fez nada. Ele esqueceu de dizer um detalhe. Naquela época, as passagens aéreas eram físicas. Você lembra disso, né? As passagens aéreas eram blocos, assim, né? Não troço, a minha. A dele era assim. Porque ele ia fazer Estados Unidos, Índia, Japão, Nepal. Ia para Katmandu, no Nepal. Olha, assim, era a volta. Ele falou e não disse isso. Era realmente uma volta ao mundo, que ia começar pelos Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos, ligou para cá dizendo que queria voltar. E aí eu falava, mas você não está batendo bem da cabeça? Você é o seu carnezinho? Como? Como assim você vai voltar? Vai voltar como? Você nem bem começou. Não, porque não estou bem, eu quero voltar, estou com saudade. Eu disse aí, ainda bem, né? A gente nunca disse, não volte, você vai se arrepender pro resto da vida, porque é uma chance única na vida ter uma coisa assim, causa, né? Eu disse isso. Não volte por minha causa, você não volte. Eu acho que daí que acelerou o negócio, entendeu? Aí ele quis voltar de qualquer jeito. Você acredita? Já desconfiou, né, Cláudia? Cara, eu sabia, se continuasse a viagem, não era pressentimento, eu tinha quase certeza que eu ia acabar ficando pelo meio do caminho, em algum canto. Em algum país ia te porque eu estava muito... O livro realmente... E o livro é maravilhoso, vale a pena ler, agora não me recordo dos dois escritores, mas é um livro fantástico. É lindo. É a história do Gandhi. É a história do Gandhi. Gandhi dentro da libertação. É muito lindo. Isso. Vale muito a pena. Você que gosta de ler, não perca Mais isso. um, né? Não, esta noite é liberdade. Dá tempo, ainda estamos em outubro. Vai dar tempo. E a história do Gandhi, como a de Cristo, Sim, é imperdível. Mas não vai querer viajar também. Então, não você dá. não 4 pode. Filhos, você fica impossível. Não, 4 filhos, tem as empresas, né? Não tem como. Pelo menos as nossas. Não me permite nesse momento. Não. E aí, então, eu fiz aí, a família lá não acreditava, né? Meu pai falou assim, não, Clório, como, né? Como que pode, não sei o quê. E eu falei, já foi, agora eu vou fazer. Aí ele me ajudou, tá? Aí eu tive que comprar outra passagem, porque não dava para converter esse calhamaço que a Dulce falou e tal, então eu tive que comprar outra passagem. E aí, enfim, voltei. Ainda passei uns... Então a sua volta foi por amor? Foi. Pela Dulce? Foi, tá vendo? Olha só. Tá vendo? Não vai cortar isso. Jamais. Então eu voltei e aí eu não, eu estava meu outro problema era a faculdade, né? Porque o cara não tinha acabado ainda e faltava uma matéria para concluir, uma. E a Dulce e eu falei, não vou fazer mais, não quero mais a área de informática, né? Naquela época eu falei informática. Pensei em desistir. Pensei em desistir. Eu iria desistir, iria mesmo, se não fosse ela. Que ela ficou, eu falei, não, mas como? Falta uma matéria, só um semestre só, né? Era matéria semestrais. Como você vai embora, vai desistir, vai parar, vai fazer o quê, né? Ela falou, não sei, faço outra coisa. Bom, resumo da história, eu falei, tá bom, vou acabar, tá. Acabei. No que eu estava acabando o curso, aí veio um convite de uma empresa, de um amigo meu, para... Eles estavam modernizando a empresa em Nova Odessa e tal, e que eles precisavam de uma orientação em relação à área de informática. Eles estavam sabendo, estavam surgindo os primeiros computadores, tal, ainda mini computadores, não eram nem uns PCs os menores, né? Então, o irmão desse meu amigo, era amigo do mais novo, o irmão mais velho dele trabalhava lá, ele tinha vindo dos Estados Unidos, passou 2 anos lá, se não me engano, 2 ou 3 anos, e ele veio com a cabeça cheia de conhecimentos lá, né, de informática e tal, e aí ele queria que eu ficasse lá trabalhando para implantar, preparar a empresa para implantar. E aí foi. Foram aí 18 anos. Acabei ficando 18 lá. anos da empresa dele em Nova Odessa. Em Nova Odessa, e montamos lá toda a estrutura. Aí depois eu fui contratando pessoas, um pessoal e tal. Era você, depois você foi estruturando a equipe. Fui estruturando a equipe, os equipamentos, enfim, foram evoluindo e tal. Até que chegou uma hora que eu me senti já, vamos dizer assim, que meu trabalho estava Acabou feito. o desafio. Acabou o desafio, acabou. Concluído. Acabou. E ainda todo dia, também estava indo lá para Nova Odessa, todo dia, eu ia lá, voltava.
quase bati na estrada várias vezes, sabe? Você parava e pensava... Que, na verdade, você o trabalho é cansativo psicologicamente, né? Sim. Quer dizer, e apesar de estar trabalhando com amigos, né, teoricamente, você acha que isso aí é relaxante? Não, era o contrário, porque eu achava que eu devia ser mais... A minha responsabilidade era maior do que, na realidade, a gente se devia cobra ser. Mais, se né? cobra muito mais, né? Para não demonstrar que você tinha alguns privilégios e tal. Quer dizer, então, realmente... era bastante pesado, mas foi um trabalho excelente porque me deu toda a base, a estrutura, e era muito difícil, né? Naquela época, a mão de obra era quase zero. Então, todo mundo ou ia para banco, da área de TI, da área de informática, né? E ou ia para banco ou ia para grandes empresas. Não tinha mais nada, não tinha área mais A IBM alguma. também era a época que ela estava bombando, né? Depois veio a Motorola. Sim. As empresas de tecnologia estavam no começo, auge, ali, né? A IBM principalmente, né? Que ela realmente estava bombando. E aqui no Brasil tinha aquela história da reserva de mercado, que o governo bloqueou todas as importações, então você não podia importar nada que envolvesse tecnologia. Nem esses LEDzinhos aí de qualquer brinquedo chinês tem, né? Não podia ter aquilo porque era importado, não podia ter no Brasil. Então, nós ficamos aqui ilhados em relação ao que estava acontecendo pelo resto do mundo, né? E aí surgiram, então, 5 empresas que se adequaram às regras que o governo colocou para poder desenvolver os computadores. E, na realidade, eram computadores importados, eles importavam, trocavam os logos, trocavam lá as etiquetas, as caixas de papelão, inclusive. Eles invertiam as caixas e colocavam os computadores dentro, com uma marca de fora brasileira, né? Nacional, dizendo que era made in Brasil, feito em Brasil e tal, feito no Brasil. E aí eu fui, a IBM tinha tanto é que eu quase trabalhei na IBM também. Mas aí, como eles foram proibidos de vender computadores, né? Porque os computadores eram todos fabricados fora e vinham para cá, aí a IBM diminuiu, fechou a contratação e eu acabei não entrando lá, não indo lá, não ficando lá, e fui para a empresa desse meu amigo. Então, tecnologicamente falando, a gente estava evoluindo lá dentro, eu estava evoluindo dentro daquela empresa, mas sem, vamos dizer assim, um conhecimento amplo do mercado que estava acontecendo por aí. E aí eu cheguei, quer saber, eu preciso abrir mais meu horizonte, né? E aí eu estava com aquela altura, acho que uns 40 anos mais ou menos, eu saí, né? E aí, com a ajuda dela, que foi fundamental, eu não comecei, obviamente, do zero. Na época até eu reuni o dinheiro que eu tinha e tal, que era o que a gente tinha no fundo de garantia, que eu tinha no fundo de garantia e tal. Eu queria abrir uma lanchonete, pegar uma franquia aí na época e tal, e abrir uma lanchonete. Nossa, nem era empresa de informática. Que eu ia aproveitar e chega, né? Ia parar com a, vamos dizer, a Ele área. queria sair né? da área. Na verdade, vou aposentar, vou fazer uma outra coisa fora... Não era aposentar, era sair da área. Sair da área, ia para uma outra área, trabalhar, sabia que chegou, obviamente, precisava trabalhar, mas aí ela e também meu irmão deu uma força muito grande e tal, onde que aí falou, não, você tem que fazer uma coisa, pelo menos que você saiba, que você domine, né? 18 anos de experiência. Pois é, então eu não podia sair à toa e sair dando tiro por aí, né, para pegar alguma coisa e começar algum outro trabalho. Então aí eu cheguei e falei, tá bom, então eu vou começar a dar aula. Aí eu retomei a área dando aula para vários velhinhos, crianças, entendeu? Eu quero pessoa jovem. Mas de aprender a mexer no computador, manusear. Sim. Beabá. Porque eu também... Tipo microlins da época. Microlins, nossa senhora. Que era uma escola de computação. Escola, pô, tipo isso. Era. Né, da minha época, nossa, fui aluno. Microlins.
Tinha, como é que chamava aquela outra maior? Tinha uma maior aí. Tinha, eles não vão lembrar. Depois fechou, né? Sim, depois foi pro a espaço. tecnologia... Hoje as crianças já nascem sabendo. E aí, porque o microcomputador, né, o PC, o Apple, começou a surgir, quer dizer, começou a dominar o mercado. Né? Todo mundo começou a ter computador. Então, só que aí os velhinhos, né, que não sabiam, mas queriam mexer, então eu comecei a dar aula para eles. E foi ótimo. Os velhinhos na época tinham 40 anos. Mas era tipo... Que não sabiam velho, nada de né? computador. Nada. Não sabiam nada de computador. Para Ninguém amigos, para muitos amigos, né? Muitos. Né? Não vou Viraram citar os alunos. nomes, porque senão eles vão ficar bravos Queima aqui. eles. Sim, de repente eles cortam o contrato comigo hoje. De jeito nenhum, por favor. E aí eu saí e comecei então a dar aula. E aí eu tive o meu cunhado, cunhado hoje, né? Ele me apresentou, que era amigo meu na época também, ele me apresentou um técnico que sabia desenvolvimento de sistemas, era um desenvolvedor, e onde aí a gente começou a trabalhar junto. Eu fazia mais a área comercial e uma parte operacional ali, e ele no desenvolvimento do software. Era um software de recálculo de financiamentos. Então, ali você precisava... Mas isso também foi um período curto, né? Foi um período curto, mas que foi bom, foi muito bom, mas logo porque começou a Braga também. ajudou eu sair para o mercado, fazer uma pesquisa junto com vários amigos e tal, e eles acabaram me dando alguns projetos, alguns processos para que se usasse o aplicativo, né, o software que a gente tinha desenvolvido. E aí a coisa evoluiu, eu cheguei uma época, fui para um escritório de advocacia, onde eu tinha um amigo meu lá dentro, era um dos sócios, e ele me chamou e pediu para vir me ajudar aqui e tal, estou com um processo, aí vocês estão fazendo recálculos de financiamentos e tal, então me ajuda aqui. Eu peguei, fui, e paralelo a ele veio um outro amigo que era dono de um laboratório, também me chamou para fazer um trabalho lá. E eu fiz o trabalho, dei um preço para ele falou, pô, tá muito caro, não sei o quê e tal. Aí nisso eu falei, bom, você quer o meu trabalho, filho, não tem jeito, né? Vai ter que ser por aí, né? Aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, aqui tem muita coisa para fazer. Então, vamos fazer um contratinho? Eu falei, vamos. Nasceu a Braga. Nasceu aí. Ainda eu sozinho. Primeiro, terceirização. E praticamente ao mesmo tempo, veio o escritório de advocacia. Aí eu propus ao mesmo tempo para ele. Falei, vamos fazer aqui também um contratinho. Pô, eu vi que tem problema ali e tal, não sei o quê. Vamos arrumar isso aí, vamos acertar. Falei, tá bom, vamos abrir. E hoje a Braga tem quantos funcionários? 80 alguma coisa, não é? 25 anos. Era de só história. ele no começo, você tá vendo? 25 anos. Então, 25 anos de história. Só que tem uma coisa aí que eu tenho que elogiar muito, Cláudio. Sabe o que foi? Primeiro, ele aceitar isso, que ele não devia sair da área dele, que ele devia, sim, investir em algo que era do conhecimento dele, e um bom conhecimento, uma boa base, né? Porque não é qualquer um também que monta toda uma estrutura dentro de uma empresa, né? Uma estrutura de TI dentro de uma empresa começa do nada. Então, ele aceitou isso. E depois, quando veio o Marcelo também, porque daí chega o Marcelo chega dos Estados Unidos, do meu filho, né? O nosso filho, chega dos Estados Unidos do intercâmbio. E o que vai fazendo? Não, então você vai começar ajudando o papai, pai, não sei o quê, e vai começar. E começou. E quando o Marcelo entra, a minha preocupação era muito assim, deles trazerem para dentro de casa os problemas da empresa. E isso realmente eles sempre respeitaram bastante, com algumas escorregadelas, mas eu sempre... Um pouquinho. Eu sempre dizia, lá é lá, aqui dentro de casa é aqui. E uma coisa que ele merece todos os louros ele sempre abriu muito para que o Marcelo pudesse realmente ser o jovem da empresa, o inovador, o criador, o que
o que pensa no progresso, no aumento, no futuro. Porque não é fácil isso. Para quem é dono de uma empresa, como a Braga já era quando o Marcelo chegou, que já tinha 5, 6 funcionários, 7 funcionários, sei lá. E daí abrir assim, tipo, não, meu filho pode decidir, meu filho pode. E ele começou a ter as ideias e o Cláudio aceitando com... mas é saber tirar o melhor de cada um, né? Ele foi muito inteligente, porque eu vejo muitos pais da nossa idade que tiveram grandes problemas sucessórios nas empresas, exatamente por não serem permissivos nessa parte, né? Isso eu acho que é uma grande qualidade que ele teve, que fez a Braga crescer do jeito que cresceu. Foi muito assim, quando aí eu ainda era sozinho, né? E aí a gente fiquei um tempo, relativamente grandes, aí contratei um técnico, e aí depois veio uma segunda técnica, e eu falei, aí as coisas começou, né, aquela bolinha de neve, graças a Deus, ela foi crescendo, né, e aí chegou uma hora, eu falei, bom, agora não dá mais para ficar dessa forma, vamos ter que incrementar mais aí os trabalhos, né, as opções e tal. Mas eu não sabia direito para onde ir. Eu falei, pô, e aí o trabalho, obviamente o volume foi crescendo. E eu estava me descabelando lá já. Você era muito técnico. Sim. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu tinha muita coisa para fazer, estava tudo muito na minha mão, né? E aí eu falei, pô, mas até onde eu vou? E nisso, o Marcelo ainda não tinha nada a ver comigo, nada, ele estava fazendo faculdade de administração e tal. Na realidade, ele começou a fazer faculdade de análise de sistemas na PUC. Aí depois ele parou e foi fazer administração, né? Foi quando aí ele começou a pensar melhor em relação à Braga. Mas ele queria trabalhar comigo e ganhar um dinheirinho. Eu passei a dar para, tipo, formatar um computador, fazer... copiar uns discos, uns HDs e tal. Eu dei uns trabalhinhos para ele, ele ganhou um dinheirinho lá para ele. Mas chegou uma hora, ele falou para mim, pai, tchau, não é isso que eu quero, tal, tchau. Eu falei, tá bom, né? Então, não vou forçar, isso nós nunca fizemos. Eu nunca tentei forçar de forma alguma que ele continuasse trabalhando comigo. Mas uns 2 anos depois, mais ou menos, ele voltou, tá? E nessa altura, eu estava meio que, sabe, poxa, até quando eu vou? Né? Eu queria também ter um tempo, que graças a Deus a vida já estava um pouquinho melhor, tal, a gente já estava melhor, a Dulce lá com a confecção e tal. Então eu falei, pô, mas a gente precisa aproveitar mais, um pouco mais, né, para sair um pouco mais, viajar e tal, não sei o quê. Aí nisso ele veio e falou, olha, pai, eu quero trabalhar na Braga. Que ele tinha voltado do intercâmbio. Efetivamente, já tinha voltado do intercâmbio. Eu quero trabalhar na Braga. Eu falei, mas peraí, você quer trabalhar, não é para brincar lá de montar computador, não, porque a coisa não é mais assim, né? Não, agora é sério. E aí eu falei, então tá bom, então vamos embora. Aí ele entrou, e entrou como um técnico lá, né? Até então, o Alexandre ainda não tinha entrado. O Alexandre, ele trabalhava numa outra empresa, ele tinha uma experiência muito grande da HP, ele tinha trabalhado na HP, e aí ele montou uma cooperativa que tinha lá de uns técnicos que saíram da HP e tinha, acho que, técnico de outras empresas, e montaram essa cooperativa. A Roseli era de lá também, né? Eu lembro que a Roseli veio junto com a Alexandre. Veio junto, né? A gente brinca, veio tudo no mesmo... Então, até hoje, né? Não, ela tinha mais um técnico também que veio, que ficou muito tempo com a gente, tal, e aí depois ele foi para um cliente nosso, num cliente que não é mais nosso, mas que era nosso. Ele assumiu a carteira. Assumiu a carteira, tal, ele ficou lá, mas isso tudo como um acordo, foi de uma forma super tranquila, tal, foi bom para todo mundo, e ele foi para lá. E aí, o Alexandre, ele queria sempre, ele sempre falava para mim, quanto que eu vou entrar junto aí, eu quero... Porque a gente tinha, assim, contratava os serviços deles, que tinham equipamentos, a Braga naquela época tratava, assim, com equipamentos pequenos,
médios para pequenos, mas mais pequenos, né? Mas daí começaram a aparecer clientes com servidores complexos que exigiria assim, um conhecimento maior e tal. E eu falei, pô, eu não posso perder o cliente, não posso também entrar de cabeça, né, de mergulhar de cabeça nisso. Aí o Alexandre, eu contratava a empresa, essa cooperativa, que representava todos os equipamentos da HP, e o Alexandre começou a... Você quarteirizava o seu serviço de terceirização. Exatamente. E assim foi, durante muito tempo. E o Alexandre, volta e meia, falava, pô, vamos juntar nossos trapinhos aí, né? Vamos juntar a nossa... Né? Eu falei, pô, não sei ainda, cara, não sei. Porque o Marcelo ainda não tinha dado um ok na vida dele, né? Para ficar na Braga. Eu falei, não sei, vou pegar uma sociedade... E depois aí o Marcelo não vem, quer dizer, nem pensava no Marcelo ainda, né? Bom, até que o Marcelo chegou e falou que queria trabalhar comigo. E o Alexandre me deu meio que um checkmate ali no final de ano, em 2011. Ele falou, Braga, eu estou saindo de lá porque eu não aguento mais, já deu, não dá, só eu que trabalho lá e tal, não sei o quê. Vamos montar uma empresa junto, né? Queria trabalhar com vocês. Aí eu falei, bom, Xandão, e o Marcelo tinha dado o ok, então eu falei, então, vamos embora. E eu acompanho vocês e eu acho muito interessante, porque eu sou uma pessoa contrário à sociedade, né? E vocês sempre se deram muito bem. Pois é. Vocês respeitam muito bem o espaço de cada outro, né? Exatamente. O Alexandre está bem ligado na tecnologia, Sim. Você está bem ligado em cuidado das finanças, contratos e tudo mais. E o Marcelo, acho que a maior vertente dele, tem um monte de coisa que ele faz, cuida de pessoal e tudo mais, mas o Marcelo é extremamente comercial. Sim. Eu nunca falo para ele, a admiração que eu tenho por ele. Você tá na minha lista, tá? Calma, você vai chegar aqui. Ele é extremamente comercial, né? O Marcelo sabe falar muito bem, ele negocia. Eu falo que ele vende geladeira para pinguim, né? Porque o Marcelo, ele vende muito bem o negócio de vocês, Vende. E você consegue equilibrar isso, né? Sim. Não, isso foi... Eu acho que isso aí também é outra história da mãozinha de Deus ali, porque realmente é muito difícil. Eu lembro do meu sogro, né? Meu sogro, como todo bom português, vivia tendo sócios pela vida inteira, né? Sempre tinha uma sociedade, né? E eu via, às vezes, os problemas que davam, né? Eu fui me espelhando, olhando tal, meu sogro foi acompanhando. E é coisa mais difícil você ter tinha uma tudo para não ter sócio, na verdade. Tudo para não ter sócio. Mas aí eu falei também, 2 vezes, 18 anos numa empresa. Aí na hora que eu ia começar... ter uma tranquilidade maior, vamos dizer, aproveitar um pouco mais a vida, pô, dei uma recomeçada, reiniciei minha vida profissional, né, praticamente do zero. Aí eu falei, caramba, agora já estou sozinho, como é que eu vou fazer depois? Quer dizer, vou continuar sozinho? Até quando? Vou ficar me esgoelando aqui, me matando aqui? Não, né? Então, começou essa ideia da sociedade e foi se encaixando. Quer dizer, o Alexandre, o Xandão, né, como a gente chama ele realmente é fantástico. A gente caiu junto com o Marcelo, que é outra pessoa fantástica, e nós 3 ali... É que eu acho que o Alexandre tem uma personalidade muito parecida com a sua. E o Marcelo é totalmente diferente de vocês dois. Porque às vezes eu ligo para o Alexandre, eu tenho algum problema, eu ligo para ele... Ele é sempre aquela calma, né? Calma. Sempre. Vamos ver. Sempre resolve. Né? Eu falo para ele, só ligo para você quando de fato tem que resolver o problema. E ele sempre resolve. O Marcelo não, o Marcelo ele é dinâmico, né? Sim, ele é acelerado, é um carrinho. Ele que vai. Que é isso que a mãe trouxe, né? Ele trouxe toda essa questão de inovação, crescimento. Muito parecido. Ele é muito arrojado. Acho que define o Marcelo, ele ser arrojado. Né? Não, é verdade. A gente tem esse dom, sinceramente, de um entender o outro, respeitar o outro. Tanto é que a gente chega lá, por exemplo, tem que tomar uma decisão. Não é? Nós somos em 3. Então, a gente tem lá um grupinho, nosso grupinho lá, nós 3 ali no WhatsApp e tal.
Então começa, ó, pessoal, você vai precisar fazer isso, investir nisso, aquilo e tal. Aí eu falei, eu sou contra. Né? Eu falo, eu sou contra. Aí Vou engastar contra. o Xandão coloca lá, eu sou a favor. Quer dizer, aí como o Marcelo que propôs, fez a proposta, fazer, já perdeu. Às vezes os dois decidem. O que você acha? Você é sim ou não? Sim. Eu também sou sim, então não vou nem falar com o Cláudio. Entendeu? E eu respeito. Mas te passa a decisão. Passa a decisão, obviamente, e eu falo, olha, tem esse aspecto assim, acho que a gente não viu isso daí e tal, mas dá para fazer sim. Quer dizer, tem realmente uma sinergia ali que funciona. Mas Graças eu acho a Deus que funciona. vocês construíram uma empresa 25 anos, a festa é essa sexta ou outra? 20 e pouco, dia 25. É na outra sexta, Isso, né? na outra, Não é, na né? outra, na Que outra. tá lá na minha agenda. Na outra. Eu não lembrava se era essa sexta ou se era Na outra. outra. Vocês construíram uma 25. empresa extremamente... Porque quando eu conheci a Braga, na verdade, eu me tornei cliente primeiro, né? Foi. Graças ao Marcelo. Na pior fase da minha vida, eu tinha uma empresa de terceirização que não cuidava das coisas, sofri um ransomware no escritório, não roubou as minhas informações por um puro milagre de Deus. Ele não pegou a chave, então eu teria perdido todo o escritório, todas as informações. E eles estavam me cobrando na época, eu acho que era R$380 mil para me devolver o arquivo. E aí, quando eu fui descobrir que minha área de informática não fazia backup, não fazia absolutamente nada, e eu nunca proibi de investimento. A Braga sempre me propõe, trocar as máquinas, tem que fazer isso. Sempre falei, sim, como a gente vai pagar? Né? Chora, né? Chora, mas tem que chorar, eu também né, choro, Cláudio? eu também sou cliente da Braga, né? também choro. Mas vamos lá, tem que fazer. E aí eu lembro do Marcelo, um menino muito novo, que veio me apresentar a empresa, e a gente desconfia de quem é novo, né? A gente acha Lógico, que só o antigo consegue saber das coisas. E quando o Marcelo veio, ele vendeu tão bem o serviço, e não só vendeu, né? Quando entrou, de fato, mudou tudo. Então, hoje, a Braga, estou na Braga já há muitos anos, acho que 10 anos deve fazer já. 8 ou 9 anos. 8 ou 9 anos já. E, nossa, extremamente segura. E eu vejo como aí vocês acabaram se tornando cliente, porque acho que o Marcelo entendeu como a Direciona trabalhava. E aí ele falou, opa, que quero ser tão tecnológico quanto, que eu falava, eu preciso de tecnologia, a Braga me entregou tecnologia, a gente tinha senso de organização e cuidado com o cliente, e aí foi o casamento, né? Perfeito. Acho que menos de um ano vocês se tornaram cliente. Foi. Mas ele também me vendeu muito bem a Direciona. Mas aí quem foi que te Mas foi difícil você comprar, né? Fui eu, né? 7 anos depois você comprou. Mas olha, porque eu falei antes. Falei bem antes. Mas foram eles que me venderam a Direciona e estou muito feliz. Estamos, eu e a Paula. Mas vamos voltar para você. Aí, como você empreendeu na confecção? Porque eu me formei em economia pela Unicamp. E depois de formada, a Unicamp, a economia na Unicamp é macroeconomia. Então, em 1980, quando eu me formei, o emprego para quem era formado nesse tipo de curso era São Paulo. Eu me formei em novembro, dezembro, aí, então ano que vem, agora deixa passar as festas, ano que vem eu vou procurar emprego em São Paulo. E enquanto eu estava pensando nisso, me ofereceram um emprego em Viracopos, para trabalhar na Aeroperu, de recepcionista. E eu sempre me virei com dinheiro, eu cheguei no primeiro ano, já estava dando aula particular de matemática, para ter um dinheirinho, sabe, eu sempre me virei. E eu falei, quer saber, em vez de ficar parada 1, 2, 3 meses, 4 meses, eu posso ir fazendo as entrevistas em São Paulo e vou ganhando dinheiro ali, né? E tudo bem, fui lá, eu cheguei para fazer a entrevista e fiquei atendendo o voo. Eu nem voltei para casa. O subgerente, na época, o Roberto, ele falou, olha, então você já pode ficar hoje? Já posso. Então, você me explica o que é para fazer, já fiquei trabalhando. Depois de 11 meses da Aeroperu, nós íamos casar, e aí eu comecei a gostar do trabalho, de viagens, daquele clima todo de aeroporto e tal. E daí, 11 meses depois, a KLM me ofereceu emprego. E nós íamos casar. Eu falei, olha, mas eu estou
com o casamento marcado, tal. Não, mas aí você pretende tirar férias? Ah, mas pelo menos uns dias. Ah, então você tira os dias, tal, e na volta você já trabalha com a gente. Tudo bem, tudo bem. Comecei a trabalhar. E trabalhei mais 4 anos na KLM, assim. Uma delícia, um trabalho que eu gostava muito, e ele também, porque a gente ganhava muita passagem aérea. Então viajava bastante. Ia passar final de semana em Interlaken, na Suíça, ia passar final de semana em Lisboa, porque na KLM eu trabalhava 3 vezes por semana só. Nossa, então era o final de Não semana dava que dava nem ser quinta, sexta, sábado, domingo. E tinha um final de semana por mês que ela podia tirar o domingo. Livre. Ainda tinha isso. E eu embarcava e aí na quarta. Nessa... Eu trabalhava a quarta, embarcava no voo que eu estava atendendo e voltava no domingo trabalhando. Trocava de roupa no Rio de Janeiro. Terça-feira, descia trabalhando na terça-feira, já de uniforme. Então era muito gostoso. Mas depois eu engravidei da Gabi, e daí assim, e tinha voo de madrugada. Depois veio o Cumbica. Cumbica inaugurou uns meses antes da Gabi nascer, e daí tinha voo de madrugada, tinha que ir para Cumbica e tal. Aí aquele projeto Vida de aeroviária não combinava com o projeto maternidade. Eu queria muito amamentar muito tempo, eram umas questões que não batiam muito certo na minha cabeça. A maternidade te mudou. A maternidade me mudou. E daí, quando eu cheguei ao Brasil, a minha mãe começou a costurar para ajudar meu pai financeiramente. E aí minha mãe disse assim, mas então por que a gente não monta uma confecção? Vamos montar uma confecção. Nós começamos uma confecção, aí você sai do aeroporto, aí você fica para sua filha e tal. Eu entrei em trabalho de parto no aeroporto, atendendo o voo. Voltei, a Gabi nasceu naquela madrugada. E daí eu falei, então tá. Bom, 15 dias depois da Gabi nascer, o meu gerente me ligou. Por favor, Dulce, vem atender pelo menos o voo e tal, não sei. Lembra? Eu dava de mamar. Bom, eu dei de mamar até 9 meses, e nesses 9 meses estávamos introduzindo os computadores no check-in. Eu fui para o Rio fazer um curso, tirei meu leite, deixei meu leite, morrendo de medo que a Gabi não voltasse a mamar em mim depois. E ela voltou. Deixei o leite congelado assim para mim, porque aquilo foi uma realização. Muito forte, eu queria muito aquilo, sabe? Ela só sentiu uma pequena saudade. Assim. Foi incrível aquilo. Bom, mas enfim. E depois realmente comecei a confecção. Fomos para São Paulo, e minha mãe compramos então, 2 máquinas. Sua mãe, a Paula ainda não tinha? Ainda não tinha. A Paula estava formada, não, ela ia se formar em letras pela PUC, e daí ela começou a trabalhar até numa loja, no shopping Iguatemi, era no comecinho do Iguatemi, começou a trabalhar, mas enfim, depois comecei eu e a minha mãe. Pouco tempo depois, meu pai resolveu ir embora para Portugal, voltar para Portugal, morar em Portugal. Aí ele levou sua mãe. E daí levou a minha mãe. E daí a Paula entra então na confecção. E aí começou. Porque a WayUp, ela é uma empresa de confecção mesmo. O desenho, a marca, tudo de vocês. Tudo. Nós compramos o tecido e nós temos a parte de varejo e a parte Você está de WayUp? Eu estou de WayUp, Sempre claro. Você está de WayUp? Sempre eu estou de WayUp. Tem que estar, né? Eu só uso. Você é modelo, uma das, né? Tem uma outra moça também. A Paula, na realidade, as fotos do site são todas com a Paula, minha irmã. E tudo, quer dizer, a parte da internet foi a pandemia que nos levou para isso, né? Porque quando veio a pandemia, nós estávamos com a coleção de meia estação outono pronta. Fechamos a confecção, as lojas, tudo. E agora, o que a gente vai fazer? Nós tínhamos uma página que eu tinha iniciado no Instagram, mas era uma coisa muito rudimentar, que a gente não usava profissionalmente. E aí, um dia, nós fomos à confecção, uma semana depois de tudo fechado por causa da pandemia, coleção pronta, boletos de tecido para pagar, tudo. E agora, o que a gente vai fazer? Isso é material perecível, né? Moda tem coleções, acaba. Aí a Paula falou, se a gente fechar assim, a gente é uma empresa sadia, não deve nada, dá para fechar e tal, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Olha, só tem 2 jeitos, ou então a gente vai vender isso, de alguma maneira. Então vamos vender pelo WhatsApp. Uma loucura, assim, quer dizer, nós tínhamos já tínhamos 30 e poucos anos de estrada, e sempre no varejo e no atacado, assim, mas via e-mail. E expertos em TI, elas, né? Imagina, eu sabia no WhatsApp lá. Falei, putz, eu ficava doido. Né? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Falei, não, hoje não, agora não. Mas foi a pandemia, foi o pontapé que a gente levou no bumbum e falou, olha, é assim ou fecha. Quando eu tive que entrar para o Instagram, obrigatoriamente,
A minha grande inspiração foi você. Sério? Eu tinha muito medo eu tinha muita vergonha da tela, muita vergonha para falar, e eu comecei a ver você. Quem me deu segurança, eu até me emocionei de falar, eu falei isso pro Marcelo, foi a sua tranquilidade. Eu acho que você enche a tela. Você traz para a tela do Instagram tanta verdade, e entrevistar você exatamente como eu te vejo no Instagram. Tanta naturalidade, você ama a peça que você está vestindo, você acredita no tecido. Aí eu acho que vocês dão uns nomes super tranquilos para as coleções. Às vezes usa pássaro, né? Tem umas coisas que vocês usam bastante da natureza. E eu comecei a assistir seus vídeos. Então eu via você vendendo as peças e aquilo começou a me gerar. Eu nunca contei isso para ninguém, só para o Marcelo. Não contei nem para o Rodrigo, que comanda a minha rede social. Mas foi uma inspiração. Estou emocionado também, porque você está aqui na minha frente, né? Então eu acho que a internet, ela nos pede verdade. Não tem, é uma coisa que o Rodrigo, ele sempre bate comigo. Seja você. Faz isso, como você falaria? Sim. Porque às vezes as pessoas acham que a gente está ali na internet e a gente, não. O Rodrigo é o meu grande incentivador. Então, e ele fala, vamos voltar, vamos gravar de novo. E aí eu via seus vídeos, eu fiquei um dia inteiro vendo seus vídeos. Caramba, E aí eu sabia a sua coleção inteirinha, todas as peças, cinza, tem cinza, preta, não sei o quê. Essa coleção... E aí eu achei aquilo muito natural. Eu falei, gente, mas como que ela faz isso? Aí eu pôr outro vídeo. E sempre você na naturalidade. E aí eu comecei a ver os seus vídeos de casa. Porque você também, às vezes, grava na sua casa, no seu quintal, no seu jardim. E eu falei, gente, é isso. Eu tenho que ser eu mesmo, não tenho como fugir disso, não vou trazer um personagem para a internet. Então, eu tinha uma resistência muito grande. E o meu sim para entrar para isso, porque hoje eu não tenho vergonha, hoje eu perdi a vergonha, mas muito graças a você. Então, assim, obrigado pelo seu sim na internet. Eu acho que ele mudou a vida de muita gente também, de ver a sua naturalidade ali nos feeds, no Reels. Nem isso eu sei nunca quando o Rodrigo fala. Não, é story. Não, eu falei, Rodrigo, eu falo e você faz acontecer o que tem que acontecer. Muito obrigado. Que gostoso, imagine, amei saber. Muito obrigada pela honra de poder ter sido uma inspiração. E isso me motiva, isso é motivacional para mim. É uma mola propulsora para dizer, você está fazendo certo. Né? Imagine. Pelo amor de Deus, mulher, que tá isso, vendo? Rodrigo? Te falo Por isso que eu falo que falo sempre para ela você. isso. Falo que enganou a cena foi você. Imagine. Obrigada. Nossa, imagine. e assim, há uma riqueza muito grande tê-los aqui, porque para mim não imaginava nada da história, né? E eu acho que a beleza do podcast é exatamente essa, trazer o coração para cá. Sim. A gente está indo aqui para o fim, mas eu acho que precisam trazer uma coisa que eu achei muito interessante, que eu até falei com vocês no briefing hoje. Tem o Marcelo e a Gabi. Um casal, né? Vocês queriam um casal? Porque o sonho de todo pai e mãe é ter um casal. Eu queria ter um casal, sei, 3 meninos e uma menina. Mas todo mundo que casa quer ter 2 filhos e um menino e uma menina. No caso de vocês, não foi assim. Mas né? peraí, não, deixa eu falar com todo... Você interrompendo. Só que tem um detalhe que a gente não falou nada lá embaixo, né? Nós não queríamos ter filhos. Quando nós casamos... Agora ele ficou mais Dá para entender ou não? A câmera pegou o meu choque. Nós não falamos disso. E a gente não queríamos. Realmente não queria nada, nem menino, nem menina, nada. Porque, sei lá, a gente estava assim, sentindo... O mundo estava doido, estava muito louco. Continua, né? Mudou muita coisa, nunca parou. Mas aquilo lá, pelo menos, estava afetando a gente. Então... de uma certa forma, a gente não queria mais colocar, nós vamos colocar alguém nesse mundo, vamos colocar... E daí? Para sofrer, para ter problemas e... Enfim, a opção era não ter filhos. Então, 3 anos e pouco depois, né, aí reconsideramos, porque aí muita coisa... Aconteceu, nós éramos assim, da minha turma, né, quer dizer, que é de amigos, né, a Dulce ficou conhecendo aqui, né, nós fomos assim o último casal, se não me engano foi o último, penúltimo casal a se casar, né, e a ter filhos.
E a gente cuidava muito dos filhos dos outros amigos. A gente sempre amamos criança. Eu sou apaixonado por criança. Obviamente, também é. Mas naquela época eu queria ser até pediatra. Cheguei a pensar em ser pediatra. Meu pai era médico. Cheguei até a pensar em ser pediatra. Mas aí nós começamos a sair com as crianças, levávamos na fazenda do primo dela, levava tudo molequinho, pequenininho, 3 anos, 4 anos, 5, 2 anos, e eu curtindo. Então tá ótimo assim. Pegava a criança, depois toma com o filhotinho e pronto, né? Quer dizer, era uma delícia, a gente curtia. Mas ia brotando uma Foi semente. devagarzinho. A pedagogia de Deus vai, é incrível. Né? Foi. Aquilo vai crescendo. Foi e realmente indo. depois a gente que resolveu ter, então E ninguém ter... perguntava. Viu? O que vocês querem? Nunca dissemos Lógico o que que ninguém queríamos. perguntava, porque ia perder quem ficava com as crianças. Era bom que vocês não tivessem filho mesmo. É verdade. E daí não importava o que viesse. A gente sempre dizia que queria ter 2 do mesmo sexo. Porque a gente achava que sendo 2 meninos ou 2 meninas, seriam mais companheiras para o resto da vida. E hoje nós temos 2 filhos, um menino e uma menina, e super companheiros, se dão super bem. Você me contou que quando o Marcelo nasce, você esperava uma menina e você teve que dar o nome rápido. Ele sabe disso, Marcelo, você sabe, né? Que você ficou dias sem nome, né? Porque era para ser menina. Dias. Foram uns dias já sem nome. Não conseguíamos 3, 4 decidir dias, o nome dele, porque era um João sem nome, entendeu? Que só tinha nome na lista de menina, porque a gente achava... Naquela época os exames, né, de imagem eram muito rudimentares e não dava para saber. Então ele ficou dias João sem nome. Porque na realidade também tinha assim, se fosse menino, durante a gravidez ia chamar Joaquim. E a Gabriela começou a dizer, as pessoas perguntavam, como vai, se for menino, como vai chamar seu irmãozinho? Joaquim Pastel. E daí, sério isso. Não sabia onde então, o único nome que a gente tinha para menino era Joaquim. E daí, quando ela começou a falar isso, não vai poder ser Joaquim, porque a irmã vai chamá-lo de Pastel, e ele vai virar Pastel, né? Sabe aquela coisa? Não vou poder pôr Joaquim. Tanto que no livro infantil, o personagem que é descendente de europeus, de português, chama Kim. Porque é originário do Joaquim. E o nome, no primeiro livro, eu troquei todos os nomes dos personagens, menos o meu. Porque a editora mesma sugeriu, como é autobiográfico, que fosse assim, né? Para evitar qualquer problema futuro e tudo isso. E eu perguntei como é que ele queria chamar. E ele escolheu Kim. Ele quis ser Kim, porque ele falou, já que não fui na vida real, eu vou ser personagem. E ele chegou a pensar em colocar se viesse um menino. Né? Se viesse Deus quis 2 meninas. 2 meninas. 2 meninas. Marina... A Marina e a Fernanda e a Marina. A Fernanda é a mais velha. Eu lembro mais da Marina, porque ele fala da Nina. Da Nina, Sempre ele fala Nina, né? Ele não fala Marina. Não, fala Até eu tive que ligar para a Roseli para me lembrar do nome, que eu falei, Nina, o que é Nina? Eu falei, Nina pode ser tanta coisa. Pode ser até Aí a Roseli é menino. Marina. Eu falei, ok, Marina. E a Gabriela tem 2 meninos. Então, nós temos um casal de filhos, a Gabriela e o Marcelo. A Gabriela nos deu 2 meninos, 2 netos, e o Marcelo nos deu 2 netas. Mas tem uma coisa aqui que eu queria perguntar para vocês, porque o amor pelos filhos está nítido e tanto a Gabriela como o Marcelo nunca tem dúvida disso, porque eles falam comigo sobre vocês. Então, com muito orgulho. Eu acho que até mais que o amor, porque eu acho que eles olham vocês com espelho hoje eu entendo do que você viveu e a pessoa que você se tornou. Você tinha tudo para parar a vida, né, Dulce? E se reclamar, se aquela pessoa a vida, não, você não deixou, acho que um dia antes de amanhã, né? Você levou bem. Mas eu acho que Deus deu um presente para vocês, que é o Jean e a Nora. São. São mesmo. 2 filhos. Vinícius e Isabela. São. Fala um pouquinho deles para mim. Olha, a Isabela... Porque o Vinícius eu conheço, um cara gigantesco, parece um Thor, né? A Isa eu não conheço ela ao vivo. Você tem que conhecer. Não. A Isa cresceu dentro da nossa casa. Porque o Marcelo começou a namorar com ela quando ela tinha 12 para 13 anos. Nossa, então praticamente a única namorada.
Não foi a única, teve umas interrupções durante o namoro, muito curtas, porque eles começaram a namorar, ele foi fazer intercâmbio, depois ele voltaram a namorar, depois ela foi fazer intercâmbio. 1 ano cada um. Depois ela voltou e eles voltaram a namorar. Então, teve assim, mas ela cresceu, ela é uma filha, né? Porque ela cresceu dentro da minha casa, ela amadureceu dentro da minha casa. Os pais dela, os nossos compadres, eles falavam isso. Falavam assim, pô, a filha é de vocês, agora não dá para entender, porque ela ficava lá em casa direto. Entendia ser o contrário, né? Geralmente o menino vai com a menina, é verdade, né? É verdade. Não, a vida toda, todos os finais de semana, tudo lá em casa, uma delícia, uma delícia. Não, cresceu dentro da nossa casa. E o Vinícius está com a Gabriela desde o Vinícius e a Gabriela têm uma história muito bonita também, que eles estudaram juntos a vida toda, desde o pré. Do Notre Dame. Só que ele não era da turma da Gabi. A nossa casa sempre foi a casa dos amigos dos filhos. Tudo era lá em casa. Tanto que o álbum de formatura deles, do ensino fundamental, do ensino médio, da universidade, as festas, tudo aparece no álbum sempre na minha casa. E quando eles foram viajar para a viagem de formandos do ensino médio, que antes chamava colegial, né? Ela voltou da Bahia, de Porto Seguro, dizendo que estava namorando. Quem que você está namorando, Gabi? O Vinícius. Quem que é Vinícius? Ah, é o menino que estuda comigo desde o pré. A gente não conhecia. Sabe, porque não era da mesma turma, daquela turma que frequentava a minha casa. E estão juntos até hoje. Quer dizer, um menino que também, desde os 17 anos, que ele está com a gente. 18 o único problema é que é palmeirense, verde e branco. Mas uma graça. Nem tudo é perfeito. Realmente a gente se dá muito bem. São 2 filhos. E não só. Eu sempre digo a eles, eu sempre agradeço aos nossos filhos por terem nos presenteado duas outras famílias, que são os nossos, que a gente chama de compadres, né? Os pais deles. Os nossos 4 compadres que eles trouxeram, que são fantásticos. A gente se dá muito bem. Acabou sendo assim. Passamos os natais juntos agora. 24, 25, é tudo junto. E eles sempre estão lá, né? E agora acho que vai morar tudo perto. Já está pronta a casa do Vinícius? Já está pronta? Não, a do Vinícius é um pouquinho mais longe. Não, mas é longe de São Paulo. Sim, é bem pertinho. Pertinho. É longe, 5 minutos. Porque o do Marcelo já ficou pronto, né? Já tá pronto. Gente, olha, foi um prazer. Eu não sei nem mensurar imenso de tê-los aqui, porque quando eu monto a lista, né, eu vou rezando ali para saber quem vai. A Camila me ajuda bastante. E eu falei, Camila, acho que eles não vão aceitar. E eu acho que eu vou ter que trazer ela. Não, porque você, Cláudia, aqui esquece, né? Conversou bastante, né? Mas você é muito quietinho. Demais, e aí eu falei, eu vou trazer a Digital Influencer junto, porque tá ali na internet. Ela ali, né? Eu falei assim, vai ser muito fácil. Porque o Cláudio não decolar, a Dulce me ajuda. Mas não precisou disso, porque eu acho que a beleza de entrevistá-los é para dizer a força que o amor pode fazer na vida de um casal. E eu acho que, assim, tá nítido para quem tá assistindo esse episódio, porque a cumplicidade de vocês e o gigante amor de um pelo outro tá nos detalhes ali, de pegar o computador e pôr dentro do quarto para ela poder ter a liberdade de escrever. Então, são esses pequenos gestos de vocês. E tinha que ser diferente, que a gente tem que buscar a diferença, né, nos podcasts. Eu queria um casal. E aí eu falei, meu Deus, mas eu não imaginava a riqueza que seria. Então, assim, muitíssimo obrigado pelo sim de vocês. Foi um prazer. Que não foi nem difícil, né? Eu achei que ia ser difícil. Precisou nem da cerveja. Não precisou nem da cerveja. Fiz por vídeo. Nem precisou da cerveja. Nem fui presencial para fui por vídeo. Verdade. Foi, verdade. E olha, obrigado demais para vocês. E eu queria que vocês deixassem um recado, né, para quem está aí empreendendo e sempre na dificuldade, porque o país está passando por tantas mudanças. E eu acho que a própria história de vocês, em nenhum momento tem aí a questão do desistir, né? Penso, mas não faço. Posso até pensar em parar. Não, mas eu não penso em desistir. Como é deixar a mensagem para, no Brasil nosso, quão é importante empreender?
Olha, eu acho que o principal, você falou muito em pensar em desistir, em pensar em desistir. Eu acho que o mais importante é quando você pensa em desistir, pensar em como foi difícil começar. Se a gente sempre pensar na dificuldade do começo, você nunca consegue desistir e sempre continua. Porque continuar sempre é mais fácil do que começar. Então comece e depois não desista. Nossa. Cláudio? E dizer que trabalhe muito. O trabalho é fundamental, é básico, porque eu vou te falar um pouco, porque eu tirei um pouquinho o pé lá da Braga. Mas eu, sinceramente, tem horas que eu estou, às vezes, em casa, estou trabalhando de casa. De manhã fico no escritório e à tarde estou em casa e tal, mas trabalhando, mas menos, sem aquela pressão e tal, né? Mas tem horas que realmente você começa a ficar nervoso e isso eu sinto que jamais eu conseguiria ficar parado sem ter o que fazer. Então, o trabalho direito, seguindo as normas, dentro do que você está fazendo, da sua linha de trabalho aí, tem que continuar sempre, não parar. Amei ter vocês aqui. Obrigada, Não Rodrigo. quero nem Muito dar obrigada. tchau no podcast. Gostaria de ficar com vocês aqui 10 horas aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Que é isso, Rodrigo. Nós Obrigado que agradecemos a nós aqui. Puxa vida, foi um prazer estar com você. Muito bom mesmo. Podemos depois, né? Obviamente, tomar com uma cerveja em um lugar. Com certeza. Eu não bebo, né? Mas não, a você gente não te bebe. acompanha nada. Acompanha. Só Coca Nada. Zero. É que a minha O nutricionista Alexandre nem também pode não ouvir bebia, isso, né? senão ela me mata. E a você que esteve até aqui, muitíssimo obrigado também. Curte, compartilha, manda para todo mundo, se inscreve no canal e até o próximo episódio.